Oi, gente, eu tô me sentindo uma jovem senhora com esse vestido, porque não dá pra ver tudo. E meu cabelo também, meu Deus. Gente, eu lavei meu cabelo, eu não passei creme, eu não passei óleo, eu não passei nada nesse cabelo. Por isso que ele tá assim, meio armado, eu deveria prender, mas ele não tá feio, então eu não fico prenda ou não prenda. Enfim. Eu tô com medo de eu gravar esse vídeo e depois eu ficar com medo de ele não ter sido bom o suficiente, eu ter que regravar outro de novo. Mas eu acho que vai ficar aceitável. Então hoje vocês vão me acompanhar fazendo uma coisa que eu não gosto muito. Eu faço por obrigação, que é cozinhar. Aí você pergunta, lá isso vai virar um vlog de cozinha? Não. Mas eu quero gravar enquanto eu faço comida. Não comida almoço, mas comida besteira. Então, eu tô planejando fazer batata frita, mas eu vou cortar a batata, descascar, não sei o que. E eu vou ver se eu vou fazer esfirra ou pizza, eu não sei, eu nunca fiz pizza, nunca fiz esfirra. Mas eu vi que é só bater farinha de trigo, manteiga ou azeite, aí sal e não sei o que. Então, vai dar certo. Se não der certo, eu espero que esteja pelo menos comestível. Então primeiro a gente vai cortar a batatinha, porque aí se eu perder a força de vontade pra fazer as coisas, pelo menos já tenho batatinha pra eu comer. Eu tive que descer um pouquinho o tripé. Enfim. Aí você pergunta, Lara, eu vou ficar vendo você fazer comida, vai me dar fome, não sei o quê. Por que você fez isso? Eu tô sem o microfone. Peraí. Não acredito, mas eu quase ia esquecendo o microfone. Eu espero que o áudio tenha melhorado, não sei. E eu estou falando alto, mas não tem barulho, mas eu ainda fico com medo de sair errado. Enfim. Voltando. Aí você me pergunta, Lara, eu vou ficar vendo você cozinhar e não sei o que, e aí qual é a graça disso? Não estou fazendo um vlog, na verdade. Eu já tinha pensado em fazer um canal de... Não exatamente tipo um canal, mas eu já pensei em trabalhar com nicho de cozinha, mas não é uma coisa que eu me vejo a longo prazo, porque eu não gosto muito de cozinhar, sabe? Não que eu não saiba fazer um arroz, feijão, essas coisas. Mas... eu acho que eu devo ter algum parafuso a menos, porque eu não gosto muito de ter gente na cozinha junto comigo. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer, mesmo sei lá, eu vou fazer uma lasanha, eu não gosto de ter gente. Ah, mas vamos te ajudar. Não, gente, eu não gosto de gente na cozinha, porque vai ficar andando de um lado pro outro, não gosto. Tanto que eu estou gravando esse vídeo, estou realmente aqui na cozinha. Nossa, que sol forte, viu? Tanto que eu estou aqui gravando o vídeo na cozinha e eu tô sozinha, porque se meu irmão estivesse aqui em casa eu não ia querer gravar, né? Simples assim. Então, o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar de novo. Bom, o intuito desse vídeo, para além de vocês... O intuito desse vídeo, para além de vocês me verem cozinhar, né? Cozinhar é uma palavra muito forte, né? Mas... me ver fazendo alguma coisa, né, comestível, é conversar um pouquinho. Enfim, eu acho que eu falei no outro vídeo, eu fico muito retomando as coisas que eu falei no vídeo anterior, eu não sei, eu tenho que parar de fazer isso, né, não sei se é muito agradável, não faço a menor ideia. Mas o fato é que é o seguinte, eu tô adotando agora uma regra, na verdade eu comecei ontem, na verdade, porque... Novamente, eu digo que todo dia é um desafio para eu simplesmente fazer as coisas. Então, ontem, mais uma vez, eu ia passar o dia em branco e aí eu pedi pro ChatGPT, que eu carinhosamente apelidei de Charlotte, e não me julguem, você deu uma inteligência artificial. O Meta aí do WhatsApp eu chamo de Mega e o Gemini eu chamo de Gi, porque eu não consegui pensar em um nome. Eu falei, Juliana, Gislane, Giovana. Vai ser Gi. Só Gi. Enfim. Aí o que acontece? Eu pedi pra ela me dar um choque de realidade, porque eu falei, vai que cola. E aí uma das coisas que ela falou foi... Putz, não lembro agora exatamente as palavras.
Mas era algo tipo, a única pessoa que tem como fazer alguma coisa a respeito disso é você. Isso eu já sabia, né? Mas aí ela terminou a mensagem falando os pontos principais, não sei o que, e disse, coloca um timer de 25 minutos e vai fazer alguma coisa. Fazer qualquer coisa que você queira fazer, que você já tinha planejado fazer. Não precisa ser uma coisa grande, não precisa ser algo, sei lá, extraordinário. Mas vê a sua lista de afazeres, vê o que você quer fazer, alguma coisa. Bota o timer, bota o celular longe ou em outro cômodo e vai fazer. E aí eu fiz. Eu botei o timer, botei 25 minutos e fui limpar uma parte da minha estante. Acabou que os 25 minutos passou e eu tinha só limpado, eu não tinha colocado as coisas de volta ainda. E aí eu falei pra minha mãe, acabou, mas os 25 minutos já passou. E aí ela, tá vendo que não é nada? E eu fiquei, né? E eu tinha falado isso pra ela porque o meu irmão tinha me chamado pra instalar o Minecraft no celular dele. No caso, pra pagar, né? Porque ele não tem conta em banco. Aí ele me deu dinheiro e eu fui pagar pra ele. Então eu tinha falado pra ele que depois, por causa desse bloco de 25 minutos. E pra você ver, né, que 25 minutos não é nada. Então, por exemplo, no meu quarto eu tenho uma mini louça branca e eu escrevi nela só 25 minutos. Porque eu quero lembrar disso toda vez que falar, nossa, eu tô com preguiça, nossa, não sei o quê. Acabou que não funcionou tanto hoje, porque eu devia ter saído. Na verdade, eu devia ter comprado lanche, devia ter feito outras coisas que eu deveria ter feito ontem, mas eu não fiz ontem. E aí eu falei, vou fazer hoje, e eu não fiz hoje, né? Então, dos dois ou eu vou fazer hoje ou eu vou fazer amanhã, ainda, porque eu não sei se dá tempo, mas eu acredito que sim. E aí eu tentarei levar isso pra vida, pra as situações que der, porque eu já sei que eu não vou fazer tudo que eu me proponho a fazer. Ainda eu não consigo fazer tudo que eu me proponho a fazer. Mas isso não significa que eu não vou tentar. Porque, como eu falei, se eu parar de tentar, as coisas não vão milagrosamente acontecer. E pra vocês verem o avanço, por sinal, é a única coisa que eu tô cumprindo da lista, porque eu tinha pedido pra Charlotte fazer uma lista não lista de coisas, mas como uma rotina, dividida entre os 3 turnos. E na parte da manhã eu confesso que eu tô pecando muito, e tô trocando as coisas. Mas hoje, que é o dia que ela tinha estabelecido pra gravar, eu tô aqui gravando. Semana passada eu não consegui, teve que ficar pro dia seguinte, tanto que ela botou, se você não conseguiu ontem, você vai fazer hoje. E aí foi o que eu fiz, pelo menos eu não adiei, mas eu ainda demorei de editar o vídeo, porque semana passada, eu gravei o vídeo na quarta e eu editei na sexta. Bom, eu fui um pouquinho mais rápida porque eu não passei, sei lá, o meu horário antes de dormir, porque na semana retrasada eu tinha ficado até quase meia-noite editando o vídeo, porque eu acho que eu tinha gravado o vídeo na sexta e tinha que editar o vídeo na sexta. E tem uma justificativa, apesar de que eu poderia ter editado de tarde, se eu não me engano. Mas enfim, eu editei na sexta de qualquer forma o vídeo, mas eu consegui fazer isso de tarde e terminei à noite, pra vocês verem como demora. E não é nem minha edição não é nem complicada, pelo menos eu não acho. Mas o problema é o tamanho do vídeo, aí tem que fazer corte, tem que editar, porque às vezes eu dou zoom, e aí depois eu encolho. Eu vou fazer isso na hora que eu editar o vídeo, botar esse fundo preto e branco aqui. Por sinal, eu fiquei muito brava, gente. O filtro preto e branco que eu usava virou prêmio. Eu fiquei... Isso aí é porque eu tô usando. Mas enfim, aí eu tive que arrumar outro filtro. Eu não gostei disso, eu odiei esse fato, na verdade. Mas o que acontece? A minha edição também não é complicada nem nada demais. Foi mal, chegou a notificação do celular. Aí eu tava tentando olhar. Bom, o que eu tava falando? Sim, então o que acontece? Como eu sei que eu não vou fazer tudo ainda, né? Novamente, ainda eu não vou fazer tudo que eu me proponho, mas isso não significa que eu não vou tentar todos os dias, a todo momento, porque eu devo ter algum parafuso a menos ou eu sou preguiçosa mesmo, procrastinadora. Mas tem uma coisa que eu queria falar pra vocês.
que ontem eu acho que eu tava no auge dos... Não surto, não sei exatamente a palavra que eu poderia usar nesse momento, né? Eu ainda não me formei em psicologia pra usar. Mas enfim, eu estava em um momento ontem em que eu não queria fazer nada. E às vezes eu sei isso. Não no sentido de, nossa, você não vai fazer nada, vai ficar deitada. Às vezes eu sei que algumas pessoas têm isso, mas não foi exatamente o meu caso. Apesar de que eu queria muito ficar deitada. Mas eu limpei a casa. Eu tinha que limpar a casa, né? E aí, eu deveria ter ido pra academia ontem. Era pra eu ter começado. Bom, minha mãe disse que eu ia começar a academia em janeiro. No dia 20. Só que eu viajei. E aí eu passei eu viajei, acho que foi no dia 20... 20? Foi 20? Eu já não tava mais aqui pra ir pra academia. E aí eu voltei pra casa no domingo. No caso, na semana seguinte. Então acabou que eu não fui, e aí postergou. Minha mãe falou, você pode começar essa semana. E era pra eu ter começado ontem, porque ontem é segunda. Escureceu. E aí eu poderia ter ido ontem, porque ontem... Deveria, na verdade, ter ido ontem, porque ontem é segunda. Foi segunda. Engraçado, é porque eu vou postar esse vídeo no sábado. Mas eu tô gravando na terça. Enfim, era pra eu ter ido na segunda-feira. Mas eu não fui na segunda-feira. Hoje é terça, né? O momento que eu estou gravando o vídeo. E... eu não sei se eu vou, porque eu vou compartilhar isso pra vocês, mas eu me sinto meio xoxa quanto a isso. Bom, o que acontece? A minha mãe, ela malha também, só que ela não vai no mesmo turno que eu vou. E eu não quero, porque eu queria ir com alguém. E aí ela fica, não, que não sei o que, não sei o que. E aí eu fico, mãe, eu não quero ir só. Aí você pergunta, Lara, pra você malhar você tem empresa de companhia? Eu não queria ir só, gente. É tão difícil entender que eu não quero ir só. Ah, chamou um amigo. Que amigo? Não tem ninguém nesse cubículo dessa minha cidade que more perto de mim. O pessoal mora tudo lá olha, eu vou até ficar quieto pra não soltar um palavrão aqui. Então, não tenho como ir pra academia. Então eu vou ter que me esforçar e enfrentar e falar, você tem que ir. Então, o que acontece? Eu preciso criar coragem pra ir pra academia. E eu espero que gente vão torcendo por mim, porque eu vou postar o vídeo no sábado, né, como sempre. Mas torçam pra que ao longo da semana eu tenha ido pelo menos 2 dias, né? Eu não vou dizer, nossa, a semana toda, porque não tem como ir a semana toda. Mas eu quero voltar realmente pra ir pra academia. Só que eu não estou com um pingo de coragem pra fazer isso. E aí leva o ponto principal desse vídeo. Aí vocês perguntam, Lara, qual o objetivo do vídeo? Não sei, de novo. Mas eu queria falar muito sobre estar só. Aí você me pergunta, nossa, já tem tantos minutos de vídeo, como é que você só dá o gancho principal agora? Gente, nem eu sabia qual era o gancho principal. A pessoa fala, nossa, que você tem que dar o gancho nos primeiros 5 segundos de vídeo. Gente, eu não sei fazer isso, até porque não tem uma fórmula feita. E se você tá me acompanhando é porque você gosta de me ouvir falando, solto trechos, palavras, pensamentos soltos. E se você não gosta, eu sinto muito. Tchauzinho. Né? Não quero ser mal educada. Mas eu sou assim, eu não consigo. Ai, nossa, tem que fazer isso assim, assado. Eu acho que o YouTube não tem necessariamente uma fórmula, apesar de terem palavras que afetam o psicológico da gente, dá uma sensação de que você tem que ver aquele conteúdo porque ele vai ser útil, não sei o que, não sei o que. Sim, eu entendo, tem isso. Tem palavras, tem imagens que elas acionam uma parte do cérebro que agora eu não vou lembrar o nome, que faz com que você sinta o desejo de ver aquele conteúdo. Mas a questão é que eu não sou assim. Entendeu? Eu não sei se algum dia eu vou conseguir fazer isso e eu tenho medo. Falando nisso, eu tava vendo um vídeo sobre, tipo, você ser autêntico enquanto criar conteúdo. E ela tava falando sobre você querer ser tão autêntico que você acaba sendo forçado. Ou você achar que você só precisa... que você precisa agir de uma certa forma pra que você viralize. Eu não sei se eu tô sendo autêntica demais, eu tenho medo de estar sendo forçada, mas isso não é um personagem, sou eu agindo normalmente. Mas a questão é que
sei se eu vou mudar algum dia, porque eu nunca diga nunca, porque às vezes a gente paga com a língua, né? Então talvez eu até mude algum dia. Mas por enquanto eu não mudei e tá tudo bem. Se você vai, obrigada. Voltando ao assunto do vídeo, que eu acho que vai ser o assunto do vídeo, sobre solidão. Eu acho que isso é uma coisa meio, não vou dizer polêmica, não acho que seja a palavra certa, mas é uma coisa delicada pra eu falar, porque como é que eu explico isso? Eu sou uma pessoa extrovertida, então ao longo da minha vida, aos meus 18 anos, eu sempre tive uma facilidade de fazer amizade. E aí, porque eu sou extrovertida, e aí eu chegava no lugar, conversava com as pessoas, sou educada, não sei o quê. E aí você pergunta, nossa, você tá fazendo autopropaganda? Não. Mas a questão é que, ironicamente, apesar de eu ter amigos, eu me sentia sozinha. Uma ilustração bem clara disso era... Eu podia ficar em vários grupinhos da escola e, obviamente, eu não tinha nenhum definido. E eu acho que isso ilustra mais, porque se você tem melhores amigos, você sempre vai fazer grupo com aqueles mesmos melhores amigos. E esse não era o meu caso. Eu acho que ficou deprimente. Gente, eu não gosto de fazer vídeo que fica melancólico, sabe? Mas enfim, eu acho que isso ilustra muito bem. E eu não sei se é só por causa disso, mas eu só saía na escola. Bom, saía pra escola, no caso. E talvez isso tenha sido parte de algum de vocês, ou a maioria de vocês. Não sei, não faço a menor ideia. Se não for, me digam. Mas o fato é que eu não saía muito de casa, tipo, praticamente nada. Então eu ficava... E também ficava em casa sozinha. Meu irmão, ele é 5 anos mais novo que eu. Então, até os meus 5 anos eu ficava sozinha. Mas mesmo assim, mesmo antes disso, eu já me sentia sozinha porque de certa forma ele era um bebê. Então eu só tinha amigos na escola. Mas aí você pergunta, o que isso tem a ver? Tem a ver que, às vezes, quando você sente falta de alguém ou quando você quer ter alguém pra fazer isso, como eu falei no caso da academia, acaba que se torna difícil. Eu acabei de lembrar que tem uma pessoa que eu conheço que vai lá, mas eu não quero ir com essa pessoa. Não é que eu não conheça ninguém na academia, eu sou amiga da menina que fica na recepção. Ela é um amorzinho. Mas eu queria alguém pra ir e voltar comigo, porque a pessoa que vai ir e voltar comigo, muito provavelmente, bom, dependendo do horário que eu for, Ai, gente, eu não queria. Espero que as pessoas que me conhecem nunca achem meu canal, porque, gente, eu falo cada atrocidade aqui e talvez a pessoa saiba quem é. Aí eu vou ficar, que cara pra olhar na cara da pessoa. Tipo, não é que eu não gosto da pessoa. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. Na minha primeira crise de ansiedade, eu tive, e eu acho que foi a única que eu falei o motivo pros meus pais. Porque, gente, family que legal. Bom, simplesmente eu tive a crise, não sei o quê. E aí, quando me perguntaram por quê, eu disse que eu tava me sentindo sozinha. Só que eu tava num grupo cheio de gente. As pessoas viram, eu passei mal, e uma dessas pessoas me trouxe pra casa. Entende? E aí meu pai falou, como é que você se sente sozinha? Você se sente desprezada? Bom, teve uma época nesse mesmo grupo de pessoas que eu tava assim, tipo, não desprezada, mas sendo totalmente ignorada. Mas a gente abafa esses detalhes, né? Isso ainda não tinha acontecido 100%. E aí, tipo, eles não entendiam como é que eu me sentia sozinha no meio de um bocado de gente. Eu não sei se é porque as pessoas elas vivem numa época diferente, ou se elas pensam diferente, ou se elas acham que a gente faz drama, mas eu espero de verdade. Bom, não espero, totalmente, porque é doloroso. Mas, gente, é horrível. Imagina você estar cercada de pessoas que você conhece, pessoas que você conviveu, sei lá, desde sempre, sei lá, desde que você tinha, sei lá, desde que você nasceu, ou desde que você tinha 4 anos, desde que você tinha 8 anos, desde que você tinha 10 anos, e sei lá, você tá no auge dos seus 14, dos seus 13 para 14 para 15 anos, e aí você vai ter uma crise de ansiedade porque você se sente só. Gente, isso é uma droga. Eu acho que eu desabafei muito, mas não tem outra
forma de dizer isso, porque é tão doloroso você se sentir só. Assim, eu cortando batatinha no meio de um assunto triste. Gente, não era a minha intenção fazer isso ficar um assunto triste, realmente não era a minha intenção. Mas eu queria muito falar sobre isso, tipo, sobre estar sozinha, mesmo rodeada de pessoas, sobre... Eu acho isso tão complicado. Ironicamente, eu sei, eu costumo falar bastante que eu não gosto de pessoas, que eu gosto de um momento sozinho. Isso é muito irônico, porque o pessoal que fala isso geralmente é gente que é introvertida, né? Ou pessoas que são tímidas. Mas eu sou extrovertida, eu me considero uma pessoa extrovertida. Só que nem sempre eu quero ficar perto de pessoas, e tá tudo bem também, né? Eu acredito que esteja tudo bem. Mas o fato de eu não querer estar com pessoas não significa que eu não queira ter amigos. E não significa que eu não tenha amigos. Eu até tenho, eles só não moram tão perto de mim, coitadinhos. Coitada de mim, na verdade. Porra, batata, corta batata. Gente, a batata não quer cortar. Bom, a questão maior não é nem que, tipo, nossa, eu não quero ver pessoas, não gosto de pessoas, não gosto de sair. Às vezes eu gosto de sair, às vezes eu também não gosto de sair. E eu acho que tá tudo bem eu não gostar de sair às vezes. Eu acho que tá tudo bem uma pessoa se considerar extrovertida e não querer sair com todo mundo, não querer sair toda hora, porque eu sou assim, entendeu? Se você não é assim, que bom pra você, né? Eu acredito que seja bom pra você, né? É que você não tá achando ruim. Mas eu acho complicado isso, porque... Nossa, tô falando muito complicado. Enfim, o que acontece? Eu sei que existem pessoas, existem outras pessoas, e eu sei que eu me sinto assim. E não significa que o fato de eu me sentir assim não significa que eu não queira ter amigos, ou que eu não tenha amigos, ou que eu não queira socializar. E às vezes eu quero e às vezes não. E tá tudo bem também, entendeu? Vamos normalizar coisas fora do óbvio, certo? Mas... Aí uma coisa que eu gostaria de falar sobre o amor também. E eu não sei o que isso tem a ver, mas sobre as relações no geral. As pessoas falam muito sobre relações líquidas. Bauman, né? Bauman fala sobre amores líquidos e eu quero falar também sobre relações líquidas. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo porque eu ainda não li. Não li o livro que eu gostaria de ler para falar sobre isso. Os livros, no plural. São vários livros. Bom, as relações estão muito líquidas mesmo. Se você não sabe o que é líquido, eu vou tentar ser educada. Eu vou usar a mesma frase que eu usei no meu grupo quando o pessoal falou que é relacionamento, o que são amores líquidos? Gente, o que é um relacionamento sólido? O que é um amor sólido? É uma coisa palpável, uma coisa que você sente que é firme, uma coisa que você sente que é duradoura. Líquido é o oposto. Entenderam? É um amor que você sente que... Não, uma relação, né? Que eu tô falando de relações. Uma relação que você sente que é rasa, que não tem profundidade, que não vai pra frente, que se você se jogar, você vai se arrebentar, porque ela é tão rasa que não tem nem como você nadar, não tem... Você mal pisa direito, porque você não vai afundar. É a piscininha de criança, sabe? Que você tá lá porque não tem outra opção, porque uma vez você fica... O que eu tô fazendo aqui? Minha piscina era pra ser funda. Eu consigo nadar, eu quero nadar, eu quero sentir a água me cobrindo. Eu acho que eu tô filosofando agora, não sei dizer. Mas... é isso, as relações. As relações, eu não digo todas as relações. Eu tenho amigos que eu gosto muito, que eu falo. Tem amigos que eu acho que não diariamente. Eu acho que tem amigos que eu falo diariamente. O grupo de PDF. O grupo de... Meu grupo de psicanálise. Eu mando mensagem todo dia do dia. No final da semana eu pergunto, gente, como é que foi a semana de todo mundo? Porque eu sei que todo mundo tem uma semana corrida. Tem amigos meus que moram longe, outros que moram perto. E eu ainda mando mensagem. Fulano, como é que você tá? Ó, lembrei disso. Nossa, isso é tua cara. Nossa, isso combina com a gente. Nossa, isso é tão eu, não acha? A pessoa, tipo, nossa, assim... Então, não é... questão sobre isso, mas tem relações no geral que elas são muito líquidas. No meu ensino médio, eu acho que isso... Bom, eu tinha um grupinho fora da sala, mas na minha sala, numa sala que ao final, no terceiro ano do ensino médio, ela tinha 42 pessoas. Sabe quantas pessoas eu ainda falo hoje? Tipo, quantos amigos eu posso dizer, nossa, eu posso te carregar pra vida, mesmo que seja aquela pessoa que você fica, vai se lascar. Só tem um único amigo que eu posso dizer que eu tô carregando pra vida porque a gente ainda se fala.
A gente tem um fogo no TikTok, mas tipo, não é só o foguinho, a gente ainda manda mensagem. Ele fala, sim, e o show? Sim, a gente vai sair. Detalhe, eu não gosto de show porque eu tenho sensibilidade auditiva. Ele, não, gente. Mas, gente, imagina aí, tipo, não é só do terceiro ano do ensino médio. Eu sei que tem gente que não fala com os amigos do ensino médio até, tipo, nenhum. Mas, como é que você passa 3 anos com uma pessoa, às vezes, tipo, 2, com a pessoa que entrou no segundo ano, ou 3. Por exemplo, tem um amigo meu que eu considero meu gêmeo, eu chamo ele de gêmeo, ele me chama de gêmea, de irmã, de mania, de não sei o que. A gente se chama assim. E a gente se considera gêmeos porque a gente se parece muito. Não fisicamente, necessariamente. Não necessariamente fisicamente. Mas a gente se parece muito em gostos, em gosto no geral, coisa que a gente gosta, tipo, eu gosto de muito tipo de música, então é muito raro alguém gostar de uma coisa e eu não gostar. Geralmente é que eu não conheço, mas aí eu ouço e fico, eu vou começar a ouvir. Então, gostos, em atitudes, em questão de relacionamento, tipo, posicionamentos também. E eu conheci ele, sabe como? Gente, faltando 1 mês para o meu terceiro ano acabar. E ele não era nem na minha sala. A gente se conheceu porque me chamaram pra disputar uma partida de xadrez com ele, que eu perdi, mas na outra vez eu ganhei. Tipo, outras vezes. Outras vezes não, eu só ganhei, acho que uma vez, gente, pelo amor de Deus. Ele é muito bom de xadrez. Não que eu não seja, mas ele é melhor porque ele joga com mais frequência do que eu. Acho que a última vez que eu tinha jogado xadrez, eu sei lá, foi com meu irmão, com meu pai. Já tinha anos e por sinal uma coisa que eu quero muito voltar a fazer. Então, continuando. Bom, da minha sala eu só carrego um amigo, tipo, da escola toda. Bom, eu ainda falo, não tão com frequência com uma amiga minha. Mas, e com ele só, 2. Então, 2,5, 3, não sei dizer. Não converso com muitas pessoas. E aí você pensa, a culpa é sua, você não manda mensagem. Mas, gente, você sabe qual é a sensação de que só você manda mensagem? Tipo, por que o outro não pode te mandar mensagem? Eu confesso. Às vezes eu me sinto uma amizade de baixa manutenção, porque às vezes eu esqueço de mandar mensagem pra você, às vezes eu esqueço de responder. Tem um amigo meu que eu não falo há tempos, porque eu acabei de lembrar que eu não respondi ele há meses, e eu tenho que responder, pelo amor de Deus. Mas por que você não manda mensagem também? Eu tava discutindo isso Substack, gente, Substackaholic. Que, sim, eu sei que cada amizade, cada relação tem uma situação diferente, e eu entendo, eu compreendo de verdade. Que às vezes não é culpa sua, às vezes uma relação é complicada, muito difícil de dizer. Mas quando foi que uma pessoa que você conhece, que você conta da sua vida, que você conta, tipo, coisas até banais, pessoas até que você vê todo dia ou com uma certa frequência, e do nada, você para de falar. Entende? Isso é tão complicado. Eu já terminei de cortar a batatinha. Pera aí que eu vou ajustar a câmera e aí eu vou fritar a batatinha. Ajustei. Enfim. Bom, como eu disse, eu acho tão complicada, tipo, questão dessa relação, tipo, a gente, em algum momento a gente começou a normalizar. E eu não acho que esteja totalmente errado, porque existem pessoas que você realmente não dá pra levar pra vida. Mas existem pessoas que você poderia levar pra vida e tem outro, sei lá, não leva porque parou de se falar. Às vezes eu entendo que perde contato, que já não é mais a mesma coisa. Tipo, questão de escola, faculdade, às vezes a gente conversa com a pessoa porque tem que saber dar aula, tem que manter uma boa relação para conseguir informações. No sentido literal da coisa, né? Porque você precisa saber. Questão de aula, de professor, essas coisas. Então, eu até entendo, mas ainda assim eu acho complicado. Não consigo normalizar totalmente, sabe? A gente, minha batatinha tá tão bonitinha. Eu tive que botar a batata num pano um pano limpo, porque ela fica aguada e eu não vou conseguir fritar tudo de vez, né? Aí tem que fazer assim pra não fritar na minha cara. Bom, a gente começou a normalizar, né, esse fato de parar de falar com alguém, tipo, eu acho que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo eu acho que não tá. Porque eu fico imaginando, eu sei que não quero que a gente tenha vários amigos e não sei o que, mas ainda assim é complicado.
Amizades são complicadas, pessoas são complicadas, relacionamentos são complicados. Eu acho que mais do que um relacionamento amoroso, uma amizade é complicada. As pessoas falam, não, é que aquela pessoa você vai passar pelo resto da sua vida. Mas e aquela amizade que você já conhece há tempos e aí eles pararam de falar por causa de uma coisa besta e aí não resolve, sabe? Só para. Tem relacionamento de gente otária, né? No sentido da coisa que você para de falar e as pessoas, né? Dizem que tá tudo bem. Mas ainda assim, um relacionamento que eu acho que não deveria fazer isso, né? Você não para de falar com uma pessoa do nada. Entende? Não tem como você estar um relacionamento amoroso com uma pessoa e parar de se falar do nada e não resolver nada a respeito disso. Eu tô botando a batatinha pra fritar, tá, gente? Como eu tava dizendo, um relacionamento amoroso, eu acho que não tem essa possibilidade de você parar de falar com a pessoa do nada. Mas numa amizade, tem gente que para. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, tá, e vai resolver o quê? Entendeu? Às vezes eu sei que a gente para de falar com as pessoas por causa do tempo, da distância, não sei o que, e as coisas estão corridas. Principalmente a amizade adulta. Não que eu me considere totalmente uma adulta, né? Mas eu sou, né? Então isso pode sim acontecer. Isso acontece, gente, é normal. Mas é uma amizade, uma pessoa que você considera, gente. Eu acho que a pior coisa é ter ex-amigo, não ex-namorado, nem ex-ficante. Ex-ficante é. Mas mas eu acho uma coisa complicada de falar sobre, porque eu não acho que deveria ser assim. Mas tem gente que acha, tem gente que não acha e tá tudo bem também, porque a única pessoa que pode mudar a sua opinião é você mesmo. Então não tem muito o que fazer, né? Mas voltando ao assunto da solidão, que eu já mudei de assunto, gente, eu não sei nem qual vai ser o estilo desse vídeo. É exatamente por isso que eu não falo. Nossa, o título do vídeo é esse, porque eu não sei. Eu falo de tanta coisa que eu acho que encaixa. Sabe aqueles mural de detetive que tem uma coisa ligando o outro, não sei o quê? Eu acho que é assim que a minha mente funciona. Então eu vou ligando uma coisa na outra e depois eu decido um título que eu acho que esse aí tá bom. Então talvez às vezes não esteja, mas às vezes tá. Vai de você. Amizade é complicado. Amizade é uma coisa que demanda tempo, mesmo sendo de baixa manutenção ou não. Eu me considero uma pessoa de amizade de baixa manutenção, mas também eu faço muita manutenção alheia. Então eu não tenho um lado. Eu acho que eu tô no meio das duas coisas. Um lado, outro lado, eu. Tem que parar de agir assim, que é uma criança, não é possível. Bom, foi isso. Uma reflexão muito nada a ver sobre amizade, sobre solidão, que eu ainda não sei direito aonde eu quero chegar, porque, como eu disse, eu acho que estar sozinho é uma coisa ruim, se sentir sozinho é uma coisa ruim. A solitude eu acho que é uma coisa boa, porque eu gosto de estar sozinha às vezes, mas eu não gosto de me sentir sozinha, no sentido de que eu gostaria de ter amigos perto de mim, morando perto de mim, pra que a gente, sei lá, nossa, você tá ocupado? Tá ocupado? Não, posso ir aí? Pode, vem aqui em casa, ai que não sei o que. E eu não desfruto desse benefício. Gente, eu tenho inveja de vocês que têm esse benefício. Mas a amizade também é complicada, né? Às vezes a gente se sente assim e mesmo tendo amigos, imagina quem não tem. Imagina aí para manter uma amizade por anos. Eu espero que eu consiga. Eu amo muito meus amigos, eu gosto de dizer que eu amo eles, porque eu realmente amo meus amigos. Mesmo, sei lá, que eu não moro perto deles e mesmo que eu ainda me sinta sozinha. E isso não diminui o fato de que eu sou menos amiga deles e eles são menos os meus amigos, até porque eu acho que uma amizade ela só acaba quando existe um ponto que os dois não conseguem tentar resolver. Do mesmo jeito que um relacionamento né? Mas isso não diminui o meu amor por eles. E eu continuo sendo assim. Eu espero que eu resolva isso na terapia, né? Ao invés de estar trazendo, despejando em vocês. Mas o intuito de eu sair falando coisas assim não é só porque, nossa, ouça o que eu estou pensando, ai que não sei o que.
É mais no sentido de... não sei se você se identifica. E eu acho deprimente que se identifica, porque eu me sinto deprimida com isso. Mas é só pra saber que tem alguém que pensa do mesmo jeito que você não tá errada, que você não é dramática, sabe? Gente, eu me passei no tempo da batatinha falando aqui, gente, meu Deus. Enfim, continuando. É uma forma de dizer pra você que você não tá sozinho e que tá tudo bem pensar assim. Sabe? E que tá tudo bem ser maluco, ter esses pensamentos de tipo... Eu não acho que se sentir sozinho diminua o meu amor por meus amigos. Eu acredito que se você tem amigos, talvez não diminua o seu amor por eles. Ou talvez não seja amor e que você só goste. Eu gosto de dizer que eu amo meus amigos, porque os amigos são a família que você não escolhe, né? Então, se você ama a sua família, bom, aquelas famílias que prestam, que você, né, tem um vínculo, eu acredito que você vai amar seus amigos também. É isso. Um beijo. Eu vou terminar minha batata e se eu tiver com vontade, eu vou fazer... O que eu disse que ia fazer? Risole? Não era risole. Aquele negócio dos habibs, aquela... Isso, esfirra! Era esfirra. É isso, gente. Tchau.